Eu quero passar um vídeo para você, eu pedi para apagar a luz aqui. E esse vídeo é um vídeo que está no YouTube, é um vídeo que está nas mídias sociais. E o que eu vou aqui apresentar, irmãos, em absolutamente nada tem a ver com a pessoa que está falando, não tem a ver com a desmoralização, ataque à pessoa, mas como é um vídeo, é público e é apresentado como uma verdade, uma crença, eu tenho a obrigação, como pastor, pregador da palavra de Deus, de fazer uso daquilo que foi dito publicamente. Tá certo? Pablo, Fala. meu nome é Jaqueline, eu sou de Itapema, Santa Catarina. Santa Catarina. Como ressignificar as crenças de forma eficaz para pararmos de matar as nossas sementes? Olha, Sabedoria. eu acho que você tinha que parar de ser bem formal como você é. O jeito que você me perguntou mostrou que você é bem metódica, assim, como fazendo aqui. Eu nem sei o que você perguntou, pergunta de novo. Levar o microfone para ela, vai. Como que nós ressignificamos... Como é que você chama? Jaqueline. Fecha, vira ao contrário do que você escreveu. Vira aí, a folha. Você anotou a pergunta. Isso. Respira e pergunta com forma simples. Te falta isso. Como que nós ressignificamos as nossas crenças Isso. para pararmos de matar a nossa semente, a nossa sabedoria? Como que ressignificou a crença? Com a ação. Eu vi que deu resultado, eu olho e falo, mas isso era mentira. Por exemplo, eu tinha uma crença terrível. Eu não queria falar isso ao vivo, eu já pus no meu coração de ficar mexendo com isso. A crença era, se eu não der o dízimo, eu não prospero. Eu não queria mexer com isso aqui, mas eu vou te falar. 2018, eu cheguei no Criador, falei pra ele, eu quero perder tudo se eu tiver errado nisso aqui. Eu não vou dar o dízimo mais. Aí eu dei um passo, não dei. Dei 2, não dei. Você sabe por que as pessoas não prosperam? Mesmo dando dízimo? Acusação, crença errada. Aí eu falei, Deus, como eu vi que funciona, eu quero patrocinar ainda mais as causas do reino. Mas eu nunca mais vou dar dízimo. Nem a pau. Eu dou uns 40% da minha renda pessoal. Só tem um problema. Dízimo nunca mais. Sabe por quê? Porque quem fica batendo em sua cabeça traz mais condenação do que alegria. E o Senhor ama quem dá com alegria. Então, se você prosperar muito, dízimo de miséria é X. Generosidade de quem é altamente próspero é milhões. Entende? Então aquilo que você acha que faz você prosperar, faz você ficar com a bola de ferro. Eu não queria falar isso, me perdoa, não sei se sou religioso. Esquece o que eu falei, não volta aí 5 segundos, 15 para eu ouvir. Mas aí quando eu entendi, para ressignificar a crença, eu preciso de desafio, de algo novo. Aí quando dá resultado, você fala, uau, entende? Eu não queria falar disso, me perdoa, é sério. Eu já fiz um pacto com 50 pastores do Brasil para não falar isso. Alguém falou ali, é uma desgreta, não mexe com esse assunto. Malaquias 3:10 não se aplica nos dias de hoje. Trazer o dízimo do Senhor para que haja mantimento. Aquilo lá é para o templo, construção do templo, hoje não tem templo, nós somos o templo. É terrível ter que falar isso, eu já me comprometi a não falar isso, me perdoa. Não vou entrar nesse assunto. Tá lá dentro do PLD, eu vou contar tudo. Me lembre, não tem como prosperar debaixo de condenação e culpa, não prospera. O povo que era para prosperar na terra são cristãos. Os 99,99% dos cristãos são acusados e condenados com dinheiro. E tá com uma mão na sua cabeça e você vai se ferrar que você não sei o quê. Você fica com tanto medo que você não prospera. E dá o dízimo ou não prospera. Eu não sei quantos conhecem esse moço, ele é um influenciador, é um jovem, bem sucedido materialmente, construiu uma carreira brilhante, está aí no Brasil com milhões de seguidores, realizando eventos no Brasil inteiro, e eu recomendo você assisti-lo. Eu recomendo você ouvir o que ele tem a dizer. Eu recomendo você a refletir e até comprar um produto dele que ele vende na internet, dos cursos que ele transmite, para ajudar pessoas a destravar pelo conhecimento para ganhar dinheiro, para prosperar. Eu recomendo. Mas eu não recomendo que você veja tudo e compre a crença. Mas que você faça como diz a palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. Examinai tudo e retém o que for bom. Porque tem muita coisa boa que ele passa, que eu estou aqui há 24 anos ensinando. E muitos que passaram por aqui, e alguns que estão aqui, porque seguiram o que foi ensinado por mim, que não é meu, é de Deus, está na palavra, a Bíblia Sagrada, prosperaram, ó. Tem alguns que
Tanto que essa igreja se tornou depois a igreja que não era mais a igreja para eles. A igreja para eles agora é lá naquela igreja que tem 1.000 e tantos membros, 2.000 e tantos membros, 6.000 e tantos membros. Por quê? Porque, ó, Belfor Roxo não é mais a igreja para estar nela, que é Belfor Roxo. Mas é a mesma que ele ensina. Mas eu recomendo, porque há coisas que ele ensina ali com mais propriedade, porque ele foca na área, essa área. Mas se você não fizer isso, examinando tudo e retendo o que é bom, só que eu te pergunto, como é que você vai examinar se você não conhece a Bíblia? Como é que você vai examinar toda a crença dele, que ele vai apresentar, se você nunca leu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Mateus, Marcos, Lucas, Apocalipse? Como é que você vai examinar tudo para reter o que é bom, se você vai ficar com a crença e você vai ser movido psicologicamente a comprar a crença? Muitas pessoas me perguntam assim, pastor, a sua igreja é a igreja com propósitos? Pastor, a sua igreja é a igreja de rede ministerial? Pastor, sua igreja é igreja em célula, com célula, de célula, ou você continua lá com EBD? Pastor, sua igreja é do G12? Eu nunca fui pastor de nada dessas coisas. Mas usei todas as ferramentas boas que cada uma dessas coisas apresentavam. Por quê? Porque a igreja só pode ter uma roupa. Sabe qual é a roupa? As vestes de santidade. Não é porque o pastor fulano daquela igreja ali, quando eu estava aqui com 4 anos de ministério, passando um perrengue aqui, comendo arame farpado, em rolo, vindo em comboio de trem, sem direito a ketchup, engolindo um sapo e matando um gigante por dia. Eu fui numa cidade aqui, na divisa com São Paulo, participar de um evento de liderança. Quando cheguei lá, encontrei o pastor daquela igreja. Onde está aquela igreja? Num galpão que antes era uma concessionária, uma das grandes concessionárias daquela cidade, na beira da Dutra. Um monstro, um mundo. Um lugar para 5.000 pessoas sentadas. Mas aquela igreja, o prédio do templo dela original, ficava no centro da cidade. Só que 4 anos antes, aquele pastor, como eu, assumiu o ministério daquela igreja. Quando eu assumi aqui, agora ele tinha uma igreja de quase 6.000 membros. E eu peguei um hall de membros com 374. 4 anos depois, eu estava com perto de uns 200. Eu era um fracasso. Ele era um sucesso. E o que eu vejo depois de todos esses anos? A igreja dele só cresceu, explodiu. E vejo um monte de pastores que vão para a igreja dele copiar e colocar roupa na igreja. E essas igrejas explodem e crescem. Por que eu não fiz? É porque eu não sou inteligente. Por que eu não sou inteligente? Sou arrogante, prepotente, orgulhoso? Não. É que quando eu deixei a vida onde eu tive sucesso e eu destruí, perdi tudo, eu aprendi uma lição. A igreja tem que ser de Jesus. A igreja não pode ser minha cara. A igreja não pode ser uma ideologia. A igreja tem que viver pelos princípios e valores da palavra de Deus. E se toda a palavra de Deus não for pregada e ensinada para ser vivida, não vai ser a igreja de Jesus. Vai ser um lugar para eu ganhar dinheiro como pastor. Vai ser um lugar para eu construir uma realidade, um patrimônio para minha família. Ganhar fama e posição na sociedade com uma igreja de milhares. Mas nem Jesus fez isso. Porque tinha uma multidão que ia atrás dele. Por causa das curas, dos milagres. Mas quando ele foi levado para a cruz, até os discípulos que ele escolheu estavam com ele. Certa feita, ele diz, aquele que não comia da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Um monte de seguidores cancelaram ele. Por quê? Não, mas essa palavra é muito dura. Jesus da vira para os demais, pergunta para os discípulos 12. Pergunta assim, e vocês não querem ir embora também não? Aí teve um deles que diz assim, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Alguém sabe o nome dele? Apóstolo Pedro. Achou, filho? Pode colocar no telão? Eu quero que você leia esse texto de Isaías, capítulo 19. A promessa de Deus diz assim, olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Significa, vocês viverão bem na face da terra. Ali diz que vocês serão os mais ricos e milionários da face da terra. Comer o melhor da terra significa ter o quê? Provisão com paz. Mas ele diz que a consequência para isso acontecer é fazer o quê? Querer e ouvir. Resume essas duas palavras numa só. Obedecer. Obedecer. Eu quero te perguntar, uma criança, ela obedece o pai e a mãe, porque ela sabe que aquilo é melhor para ela, sim ou não? Não. Por que ela obedece? Só medo? Por amor. Por amor. Não precisa ensinar ela a ter medo. Deus colocou isso em todo ser humano.
Está na nossa programação neural, medo. Nós fomos criados, o nosso cérebro, tem uma área do nosso cérebro que ele é responsável pelas nossas reações de luta ou fuga. Quando a gente enfrenta uma situação, a gente vai ter medo de fugir ou a gente vai ter coragem de enfrentar. Deus fez assim. Não precisa ensinar ela a ter medo. Ela vai ter quando for necessário. Porque se a gente não tivesse medo, a gente não estava vivo. O medo por si só não é mal. Tem medo que é mal. Mas é por amor. Ela obedece. Porque ela sabe quem é que cuida dela. Foi feito um experimento com macacos rezos. E nesse experimento, pegaram um macaquinho que a mãe morreu e fizeram, o cientista fez 2 macacos, 2 protótipos de macaco. Um todo feito de arame. Todo feito de arame. E um outro feito de arame, mas coberto com um tecido com pelos, imitando o pelo de um animal. E tinha seios. Aliás, não tinha seios. Mas aquele protótipo de animal, macaco feito de arame, tinha como se fossem seios, de onde de vez em quando gotejava leite. Colocaram aquele macaquinho dentro da jaula, onde tinha aqueles 2 protótipos de animal. Qual foi o primeiro para qual o macaquinho corre? Qual? O do leite. Ele chega lá, abraça, mama, mama, mama. Quando ele acabou de mamar, sabe o que ele fez? Deu as costas para aquele, foi para o protótipo de macaco com pelo, que era quentinho, acolhedor, e ele ali se acolheu. E ele só procurava aquele protótipo de macaco quando ele sentia fome. Fome não está relacionada a afeto. Fome é necessidade básica de sobrevivência. Afeto está relacionado a sentimento. Deus está dizendo, se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Sabe o que ele está dizendo? Se você me obedecer. Mas Deus não criou a gente para obedecer Ele cegamente, sem razão. É por isso que a palavra dele diz, o culto que agrada a Deus é o culto racional. Eu sei por quê. Sabe por que eu amo a Deus? Porque Ele me amou primeiro. Eu sei por quê. Amar é uma escolha que não é feita pela obrigação, que não é feita pelo medo. Amar é uma escolha que é feita pela afeição. Amar é uma escolha. É uma obrigação que se torna obrigação por causa do amor. E porque é um ato de inteligência. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Eu obedeço a Deus porque eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. Mas tem um monte de gente procurando obedecer a Deus por medo. Tem um monte de gente procurando obedecer a Deus por interesse, não por amor. Tem um monte de gente entrando pelas igrejas para serem prósperos, para ganhar dinheiro, para mudar de vida. Não por amor, por causa de quem Deus é e o que Deus fez. Voltando aqui para esse vídeo, eu vou ler todas as palavras ditas por esse influencer. Ele diz assim, a moça pergunta, como ressignificar uma crença? Então ele responde com a seguinte fala, como ressignificar uma crença? Com ação. Corretíssimo, 100%. Eu olho e vi que deu resultado, então eu digo, isso é uma mentira. Por exemplo, eu tinha uma crença terrível. A crença era, se eu não der o dízimo, eu não prospero. Em 2018, eu creio que ele foi criado numa igreja, né? Para ele ser dizimista, falar isso. Em 2018, eu cheguei no Criador e falei para ele, eu quero perder tudo se eu estiver errado nisso aqui. Eu não vou dar o dízimo mais. Aí eu dei um passo e não dei. Ou seja, eu prosperei, né? Quando ele diz um passo, ele está dizendo, eu prosperei e não dei. Dei 2 passos, ou seja, eu prosperei mais, não dei. Aí, ó. Ou seja, a minha prosperidade, ó, eu continuei aumentando, só crescendo. Sabe por que as pessoas não prosperam mesmo dando dízimo? Acusação, crença errada. Ele está certo. Concordo 100%. Sabe por que as pessoas não prosperam mesmo dando dízimo? Acusação, crença errada. Aí eu falei, Deus, como eu vi que funciona, eu quero patrocinar ainda mais as causas do reino, mas nunca mais vou dar o dízimo. Eu dou uns 40% da minha renda pessoal. Só tem um problema. Dízimo nunca mais. Sabe por quê? Porque quem fica com isso batendo na cabeça traz mais condenação do que alegria. E o Senhor ama quem dá com alegria. Ele está citando um texto bíblico. De 2 Coríntios. Deus ama quem dá com alegria. Dízimo da miséria, diz ele, é X. Generosidade de quem é altamente próspero, são milhões. Então, aquilo que você acha que faz você prosperar, faz você ficar com uma bola de ferro. Quando eu entendi que para ressignificar a crença eu preciso de desafio, de algo novo,
Aí, quando dá resultado, você fala, uau! Malaquias 3:10 não se aplica no dia de hoje, porque aquilo lá era para o templo. Hoje não tem templo, nós somos o templo. Não tem como prosperar debaixo de condenação e culpa. Não prospera. Concordo 100%. O povo que era para prosperar era o cristão. 99% dos cristãos são acusados e condenados com dinheiro. E taca uma mão na sua cabeça e você vai se ferrar. Você fica com tanto medo que você dá o dízimo e não prospera. Há algumas coisas aqui na fala de Pablo Marçal, esse moço, estão certíssimas. Há outras que ele está absurdamente equivocado. Eu espero, não sei, humildemente eu espero que esse vídeo chegue até você, Pablo Marçal, e você ouça o que esse pastor vai dizer da parte de Deus. E você julgue se será da parte de Deus ou não, porque você, pelo que parece, é um cristão. Não tenho a presunção de crer que eu seja o único que já tenha falado isso, mas talvez Deus vá usar alguma coisa, o Espírito Santo vai usar alguma coisa para fazer você pensar um pouco mais a respeito da sua crença quanto a isso aqui. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui é que o conceito do que é verdade espiritual baseado na experiência pura e simples de um período pequeno, uma vida, desconsiderando a história e sem considerar o ensino da Bíblia, ou usar uma teologia que declara que o Velho Testamento não vale para hoje, e na continuidade da fala dele, que o vídeo não apresentou, ele vai ainda falar mais sobre isso. Então, usar uma teologia que declara que o Velho Testamento não vale para hoje, mas somente o Novo Testamento, é um grande equívoco. Por quê? Porque princípios e valores são atemporais. E é disso que a Bíblia trata, que devem ser observados pelo homem. É verdade. O Antigo Testamento tem um monte de coisas que não são mais para hoje. Mas aquelas coisas todas estão relacionadas a contextos que findarão quando Jesus concluiu a sua missão. Não é mais para hoje irmos no templo carregando um bode, um cabrito, uma ovelha, um pombinho e sacrificar e fazer sacrifício de sangue. Não é mais para trazer para o templo farinha, azeite e pães serem colocados. Não é mais para ter óleo numa menorá, num candelabro. Isso não se faz mais necessário. Essas leis sacerdotais acabaram. Não existem mais. Não tem mais função. Mas os princípios e valores que estão inseridos neles são atemporais. Os princípios e valores não eram a coisa, mas estavam expressados nas coisas. Há uma razão para a qual Deus manda que Moisés unja a orelha do sacerdote, unja o dedo do pé do sacerdote. Tem um princípio e um valor inserido ali. Hoje não é mais para ungir a orelha de um homem que é consagrado ao ministério pastoral. Não é mais necessário ungir o dedo dele, da mão ou do pé. Isto não é necessário. O que é necessário é aplicar o princípio e o valor que estavam inseridos naquele ato. Porque aquela era a forma de Deus expressar e ensinar os princípios e valores àquele povo que foi tirado do Egito, que era idólatra, que já tinha se perdido com relação à cultura, à expressão religiosa e aos princípios e valores que Deus revelara através de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Já tinha se perdido. Deus não só ensina, como ele vai expandindo, até chegar a Jesus. Quando Jesus é inquirido, por exemplo, e chega e diz, Senhor, um homem casou com a mulher, morreu, aí o irmão dela foi, casou com ela, morreu também, e aí foram 7 irmãos que casaram com aquela mulher, lei triunvirato, e todos morreram. Quando ela chegar no céu, ela vai ser de qual deles? Porque a mentalidade da religião, da crença, em muitas coisas, tinha se perdido. Jesus disse, mas nenhum deles, rapaz, no céu não vai ter casamento. Todos lá serão como os anjos. Não vai ter sexo para reprodução mais. O que Jesus está dizendo é, o prazer, o gozo que está inserido na relação sexual, não será mais necessário para a relação sexual para existir. Não haverá mais isso. O outro vem para Jesus e diz, Senhor, Moisés falou que a gente pode dar carta de divórcio se a mulher desagradar a gente. O que o senhor tem para dizer disso? Jesus disse, mas não foi assim que Deus fez. O Pai não fez assim desde o princípio. Quantas mulheres o Pai fez para o homem? Uma só. Moisés permitiu vocês casarem mais vezes, mas por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim que o Pai estabeleceu para ser. Ou seja, vocês corromperam por crenças erradas que vocês trouxeram de outros lugares. Porque o que o Pai estabeleceu permanece. É um só. Por isso, a menos que exista adultério, traição com relacionamento sexual, com outra pessoa fora do casamento, não pode haver divórcio. Aí chegamos hoje. Quantos estão por aí
que um dia estavam no púlpito, pregando o que eu estou pregando, dizendo o que eu estou dizendo, mas hoje estão no terceiro, no quarto casamento e continuam sendo pastores. O que foi que mudou? Foi a palavra que pregavam? Ou foram eles que, para adequarem a sua realidade e não perderem a boquinha de continuar sendo sustentado por um ministério creditado, conseguiram levar as pessoas e a igreja a aceitar uma corrupção no altar? Por que é que existem hoje pastores de igrejas que se tornaram grandes igrejas, que no passado foram santos homens de Deus, que muito me influenciaram, e que pregavam o que diz a palavra de Deus a respeito de homossexualismo? Hoje, levaram as suas igrejas a se tornarem igrejas de teologia inclusiva. O que mudou? O evangelho que pregaram, ou foram eles que mudaram? Eles que mudaram. Por quê? Alguns, o filho ou a filha, enveredou pelo caminho do homossexualismo. E deixa eu te dizer uma coisa. Qualquer pastor está debaixo do mesmo sol que você. Se você for um excelente pai e ensinar seus filhos no caminho do Senhor, ainda assim será a escolha deles quando se tornarem adultos, adolescentes, jovens. Serão as escolhas deles, não será a sua escolha, sim ou não? Se escolherem fazer diferente. Se você fez o que você devia fazer, a sua consciência com Deus, o juízo das pessoas, não interessa. E tem santos homens de Deus, que criaram suas famílias no conhecimento da verdade, da palavra de Deus, e filhos se tornaram traficantes. Um pastor aqui de São Gonçalo, de Alcântara, foi presidente da nossa convenção. Um dos filhos enveredou pelo caminho das drogas, más companhias, das drogas, acabou morto, trocando tiro com a polícia, com um fuzil desse tamanho. Assassinado? Não, foi morto, trocando tiro com a polícia, defendendo a boca de fumo. O outro filho do pastor, homem de Deus, crente, com uma outra vida completamente diferente. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, com todas as dificuldades e falhas de problema de caráter dele, acaba fugindo, mas depois voltam. Volta quem? Israel. E Esaú? Deixou de existir na face da terra. Por quê? Porque escolheu o caminho errado. Mas aí o que eu vejo? Alguns pastores que, para gerar uma conformação, acabaram assumindo como verdade aquilo que sempre ensinaram à luz da palavra de Deus como errado. E conseguiram levar a igreja a acompanhar a visão dele. Por quê? Porque a igreja, e essa é a verdade, tem que ser dita. Pablo Marçal diz 99%. Eu não vou dizer que é 99%, não existe essa estatística. É uma chutologia dele. Mas eu entendo o que ele está falando. Porque eu vou falar algo muito parecido. A verdade daquilo que ele disse ali é que os crentes não estão lendo a Bíblia e não estão estudando a Bíblia. Fala aí, você não gosta de participar de grupo pequeno? Você não gosta de participar de célula? Você que é líder de célula, que já está de grupo pequeno, você já está realizando o seu grupo pequeno, contando a hora para você terminar? Quantas vezes seu grupo multiplicou? Nenhuma. Por quê? Porque o povo é assim, porque as pessoas assim, começa com você. Quem foi que você trouxe para Jesus? A gente tem dedo para apontar. Mas esse dedo aqui tem problema, né? Ele não aponta para a gente, só para lá. A palavra do Senhor diz assim: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecer, é ter intimidade. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O povo não está lendo Bíblia. O povo não está estudando. O povo está lendo Salmos. O povo está lendo Provérbios. O povo está lendo o Evangelho de João. Mas não quer ler Apocalipse. Apocalipse é tão assim difícil, né? E matemática é fácil. Física é fácil. Mas se você quer passar no vestibular e você não estuda física, não estuda química, não estuda matemática, não estuda geometria, ou você arrisca na loteria, sim, não, sim, não, sim, não, e quem sabe passa, porque aquilo ali não mede conhecimento mesmo. Ou você sabe e passa bem colocado. Os crentes não estão lendo Bíblia, não estão estudando a palavra de Deus, estão seguindo crenças de terceiros, que parecem conhecer da Bíblia. Princípios e valores, amados, são atemporais, e é disso que a Bíblia trata, e que devem ser observados pelo homem. O problema de obedecer ordens no dia de hoje, que ele fala disso. O Senhor diz, põe lá, filho, se me ouvirdes, comereis o melhor da terra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está cheia de ordens. Tem um ditado que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas a maioria dos crentes não tem juízo. Porque Deus manda, Deus dá ordem, mas não obedece. Aí eu não acho que é assim, não. Eu não penso que é assim. Mas foi conhecer o quê? Não conheceu nada. Leu, mas não conheceu. Conhecer tem intimidade.
É se colocar humilde como discípulo para aprender. Discípulo aprende, discípulo não ensina. Discípulo vai ensinar com aquilo que aprendeu, vivendo o que aprendeu. Isso é ter conhecimento. Conhecer é colocar o que aprendeu em prática. Não adianta você ir para a escola estudar matemática. Se na hora que você tem que fazer a conta, você não sabe fazer. Você não conhece. Você recebeu o ensinamento, mas não conheceu. Se quiseres me ouvir, comereis melhor da terra. Sem obediência, irmãos, nada acontece. O conceito da verdade espiritual, que é baseado na experiência pura e simples, de um período pequeno, como eu disse, desconsiderando a história, sem considerar o ensino da Bíblia, usar uma teologia que declara que o Velho Testamento não vale para hoje, somente o Novo Testamento é um grave equívoco. Eu vou te dar aqui um exemplo. Ele deu o exemplo dele, não deu? Eu vou dar um exemplo parecido com o dele. Uma vez um crente entrou na minha sala. Esse crente era uma das pessoas que tinha mais grana na igreja. Essa igreja aqui. Isso lá em 1900 e século passado. Esse crente entrou na minha sala. Pastor, estou aqui para dizer para o senhor que o senhor vai ver o meu registro de dízimos em branco daqui para frente. Falei para ele, irmão, mas eu não olho o livro de dízimo, não procuro ficar sabendo quem é dizimista e não é, não tem esse costume. Falei, não, mas vai que o senhor, de repente, o tesoureiro vai dizer para o senhor aí que eu não estou mais dizimando, mas vou dizer para o senhor por quê. É que eu tenho um terreno que eu comprei, aqui em Belfort Roxo, em determinado lugar. Foi lá na Pedra Prata, Maria Branca, parece. E eu vou construir várias casas lá, para aluguel. Então eu fiz um combinado com Deus. Eu orei e pedi ao Senhor que me emprestasse o dinheiro do dízimo, e eu vou investir esse dinheiro naquelas casas que eu vou construir naquele terreno, e com essas casas eu vou prosperar ainda mais, e eu vou poder abençoar ainda muito mais a obra do reino de Deus. Eu já orei, já falei com Deus, então está tudo certo, eu só estou comunicando ao senhor que o senhor é o pastor, para o senhor não ficar aí pensando mal de mim. Na hora, irmãos, eu tive vontade de abrir minha boca, falar, arrancar da espada. Mas eu fiquei calado, vou falar o quê? O cara tinha 70 e poucos anos, irmão. Crente, desde que cresceu. Esse homem era para conhecer a Bíblia mais do que eu, que cheguei aqui com 35 anos de idade. E eu cheguei aqui com 35 anos de idade, quando eu terminei de ler a última vez, eu tinha lido mais de 16 vezes, eu parei de contar, irmãos. Falei, eu não vou continuar contando, porque senão um dia eu já li a Bíblia 40 vezes, alguém vai dizer assim, que vaidoso. Esse homem com 70 e tantos anos, esse homem já tinha que ter lido muito mais do que eu, criado no Evangelho. Esse cara fala um negócio desse. Meu irmão, quer dizer que o senhor fala. Na mesma hora, eu lembrei do pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, que foi pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Uma vez na primeira igreja batista de Nova Iguaçu, num congresso chamado Congresso de Identidade Denominacional Batista, quando se discutia dons do Espírito Santo, se o Espírito Santo hoje usa o crente, se não usa, se ele fala pela boca de alguém, se falar em língua é bíblico, não é. Eu ouvi o pastor, presidente da Convenção Batista Brasileira naquela época, Fausto Aguiar de Vasconcelos, dizer o seguinte, irmãos, se um crente da minha igreja chegar diante de mim e disser que ele estava orando, e um anjo apareceu para ele, e falou em nome de Deus, quando ele entregou uma revelação para a vida dele, eu vou dizer, é mesmo, irmão? Amém. Quem sou eu para dizer para aquele crente que não foi Deus? Porque Deus pode fazer isso, pode ou não pode? Se eu vou limitar Deus dizendo que Deus pode o que ele não pode fazer mais, ele deixou de ser Deus. Porque Deus agora sou eu. E sou eu que digo para o meu Deus quem ele é e o que ele pode fazer, ele não é nada, eu que sou mais que ele. Naquela hora eu me calei, mesmo sabendo que estava errado. E fiquei quieto. Falei, se Deus falou com ele, eu tenho propósito de todas as coisas. Fica lá, calado. Mais de um ano depois, esse homem entra de novo na minha sala. Pastor, eu estou aqui, o senhor se lembra quando eu estive aqui, um ano atrás, aquela situação toda, você lembra? Pois é, pastor, estou aqui para dizer para o senhor que eu fiz as casas, coloquei um monte de gente para morar lá, aluguei para tudo. Mas, pastor, eu só tive problema. Foi mesmo, só tive problema. Pastor, só aluguei para gente ruim, que no começo era tudo aquilo, mas só gente ruim, pastor. Que me deu calote, que ficou sem pagar, tem gente que ficou meses sem pagar. É aquela coisa toda, e para eu botar para fora me deu um trabalho, foi um trabalho enorme, e saiu quebrando tudo. Pastor, só acredita que saiu arrancando o vaso sanitário do lugar? Falei, acredito. Pastor, só não tem noção. Saiu e não ficou uma lâmpada no teto. Só acredita nisso, pastor? Falei, opa, pode crer que eu acredito. Pastor, o senhor não está entendendo ainda, pastor. Teve casa que o cara arrancou vaso sanitário, levou as lâmpadas todas e até as bicas das torneiras, pastor. O senhor crê nisso? Falei, acredito. Mas agora eu resolvi. Botei todo mundo para fora. E agora eu contratei um cara, uma pessoa. Eu vou pagar 10% para essa pessoa. Da renda de todo aluguel. E ela que vai resolver. Ela bota para fora, ela resolve. Eu não vou aparecer, ela resolve tudo. Então eu queria falar para o senhor que o senhor vai continuar me vendo ainda por um tempo aí em branco, porque agora eu preciso daquele dinheiro do disco que eu já tinha falado para o papai lá para resolver e tudo mais, que eu preciso consertar a situação toda e tudo mais. Olhei dentro do olho dele e falei, você é um sem vergonha. Que é isso, pastor? Ladrão e sem vergonha. Como o senhor fala assim de mim? Não sou eu não, é a Bíblia. A palavra de Deus diz que você é ladrão, que você roubou dele.
Em que lugar na Bíblia Sagrada você vê alguém pegando dízimo emprestado para fazer o que fosse? Você ainda não abriu os olhos que você foi amaldiçoado por si mesmo, por causa do que você fez. E agora aquilo que você deveria estar devolvendo para Deus, em obediência, você está dando para alguém, para você ter como ganhar? Saiu da minha sala, brabo igual um siri na lata, e fez o que pôde para eu sair dessa igreja. Foi um dos que fez. Contrário completamente o que ele falou. Mas ele está prosperando, ele está... Eu conheço 1 milhão de gente. Meus irmãos, presta atenção. Quando alguém ouve uma pessoa assim, e usa a palavra de Deus, e fala da prosperidade, e que não é contra o dízimo, é contra... Porque isso é coisa do Velho Testamento. O Velho Testamento não funciona mais para hoje. Aquilo era para cuidar do templo. Hoje o templo somos nós, como diz a palavra. Já vou falar sobre isso, que ele fala ali. O que as pessoas são levadas a fazer? Estão ali para ouvir o cara. Às vezes até pagaram para ouvir o cara. Ele é sucesso. Você está olhando para uma pessoa que está sendo sucesso. E essa pessoa está dizendo que ela foi contra aquilo que é ensinado e pregado há séculos. Há milênios. Porque o cristianismo não aboliu o dízimo. E ele está falando contra o dízimo. Então, só pode ser verdade. Porque onde é que está a maldição na vida dele? Ele está aqui, ele é sucesso, e eu estou aqui querendo ser sucesso igual a ele. E ele está dizendo que ele é sucesso porque ele não é dizimista. Ele não é dizimista, mas ele oferta. Você sabe qual é o grande problema, irmão, do sucesso? É que quem está olhando para o sucesso, para o agente do sucesso, aquele que está vivendo o sucesso, está vendo e vivendo o momento do sucesso. Olha para cá. Está vendo o processo do sucesso. Quem me via, filho de uma costureira, com motorista de caminhão, que aos 19 anos deixou a posição de chefe do controle de qualidade numa indústria em Campos e veio para o Rio de Janeiro para trabalhar como datilógrafo numa empresa de mudanças nacionais e internacionais. E que 2 anos e meio depois era gerente do departamento de exportação numa outra empresa. E que 2 anos depois era diretor de uma comercial exportadora. E que 1 ano e meio depois era diretor administrativo financeiro de uma empresa de construção civil, de grande porte. E que veio a ser secretário executivo, veio a ser empresário do ramo químico industrial. E em 9 meses perdeu tudo. Traído por um sócio. Não foi nem uma aplicação errada, um investimento errado. Traído por um sócio. Eu tenho visto empresários que perdem tudo por causa de uma doença, por causa da doença num familiar, uma esposa, um marido, um filho. Eu tenho visto empresário que se mata no sucesso. Cuidado quando você está se deixando levar pelo que é sucesso. Sucesso só é sucesso enquanto é sucesso. Quer um sucesso para se guiar e nunca, jamais ter uma experiência de frustração e tragédia? Jesus Cristo. Aqueles que estavam lá olhando, ele morreu, acabou, os que o mataram. Terceiro dia ele ressuscitou e o cristianismo está em todo o planeta. Ele vive, reina e reinará para sempre, ele vai voltar. Ele voltará. Todos ficaram na tumba, viraram pó. A tumba dele ficou vazia, porque ele ressuscitou. O problema de obedecer ordens nos dias de hoje, ele fala muito disso, né? Aqueles que acreditam por medo. É o peso da obrigação que gera culpa, que leva à condenação. O problema de obedecer às ordens no dia de hoje, eu concordo plenamente com ele. Que quem assim faz não prospera. Qual é o grande problema de obedecer ordens no dia de hoje? O grave escrúpulo quanto à obediência é vista como obrigação que leva à culpa e à condenação. Irmãos, a gente está vivendo num tempo hoje, 2023, em que aqueles que hoje são situação, aqueles que estão hoje mandando no país, aqueles que hoje estão com a sua ideologia estabelecida no país, essa ideologia cresceu em cima de uma narrativa. O Brasil viveu debaixo da opressão de militares. O Brasil viveu sem liberdade. Eu sou de uma geração que herdou pais agressivos ou subversivos, contrários a tudo aquilo que é ordem. E essa geração de vocês que está aqui hoje, dos 20, dos 30 para baixo, vocês são a geração manipulada. Porque não vão buscar a verdade. Estão conhecendo a verdade reescrita por aqueles que deturparam a verdade com a intenção de construir uma verdade nova. Não existe verdade nova, existe mentira ou verdade.
para dizer o que foi como não sendo. Você certamente já ouviu falar disso. Tem gente que acredita piamente, está por aí, em televisão e tudo mais, não se põe pensando que é o ridículo, não. Falando com verdade, querendo levar as pessoas a acreditar que a Terra é plana. Antes você pensava, uma pessoa assim não foi para a escola. Uma pessoa assim nunca olhou as filmagens dos satélites, do telescópio Hubble e outros que está na internet. Nunca foi num observatório. Não, eles foram, mas eles acreditam que a Terra é plana. E conseguem. Quantos estão por aí acreditando em UFO, seres de outro planeta, irmão? Quantos estão por aí acreditando que uma pedra de cristal colocada no lugar central da casa, em um determinado lugar, vai levar essa pessoa a ser próspera e todo mal olhado e todo mal sai? Por causa de uma pedra. Se fosse assim, irmão, o lugar da jazida daquele mineral seria o lugar mais próspero do planeta. Se o pé do coelho desse sorte, o coelho nunca perdia. Se ferradura fizesse alguém prosperar e desse sorte, cavalos coiciavam e saía fora, não deixava ninguém montar nele. Mas as pessoas escolhem no que acreditar. E a gente está vivendo uma realidade em que o que é verdade? Filhos que ficam chamando pai e mãe, os adultos, de você. Você. Não, porque eu posso estar chamando você de senhor e não te respeitar. É verdade, mas isso não constrói valor. Um valor chamado respeito e honra não aparece do nada. Respeito e honra é construído com atitude. É quando eu chamo o idoso de senhor. É quando eu beijo ele na mão, tomando bênção, meu pai, minha mãe. Eu estou construindo em mim honra, respeito. Estou construindo num ambiente em que eu vivo honra, respeito. Quando a palavra do Senhor diz, se vocês quiserem me ouvirem, ouvir o quê? Os princípios e valores de Deus. Porque se eu ouvir os princípios e valores de Deus e assumi-los como verdade para mim, eu vou vivê-los por amor. Não por obrigação. Não por uma obediência cega. Não por medo de ser amaldiçoado. Porque quando eu dizia para minha filhinha, não coloca o dedinho ali que se der, papai vai dar uma palmada. Eu estava sendo mal? Eu estava ensinando algo errado para ela? Ela estava fazendo por medo. Esse medo era um medo ruim? Ou eu estava construindo na mente dela a ideia, a verdade de que isso é mal? Se eu fizer isso que é mal, haverá uma consequência má para mim. Porque aquilo que eu obedeço por medo, sem raciocinar, a criança não tem capacidade para isso, ela obedece por medo. Mas você é uma criança? Você sabe ler e escrever? Por que você não procura conhecer? Porque é mais fácil comprar um McDonald's pronto do que ir para a cozinha, lavar o arroz, lavar a panela, acender o fogo, colocar o óleo, picar a cebola, o tempero e fazer o arroz, né? Só que para isso tem que ter o dinheiro. E o dinheiro não nasce no quintal. E se você não tem conhecimento, você vai receber o dinheiro de acordo com o conhecimento que você tem. Porque ninguém ganha um salário do médico sem ser médico. Tem que ter estudado e paga o preço que ele pagou. E está pagando. O problema de obedecer a ordem no dia de hoje é esse escrúpulo grave quanto à obediência vista como obrigação. Irmão, obedecer a ordem é uma obrigação. Mas não é uma obrigação para a gente ser submetido à culpa e à condenação. Ué, quem aqui não cumpre uma ordem receoso da condenação? Quem que já teve vontade de matar alguém? Eu já. Alguém já teve? Vontade mesmo, matar, esganar. Levanta baixo aí, cara. Balança a cabeça, levanta. Deixa os outros saberem que você é alguém como eu. Ser humano, sujeito às emoções. Já? Sabe por que eu não matei? Porque eu não queria ir para a cadeia. Eu não quis arriscar. Eu tive medo da condenação. Que vontade eu tive, cara. Saber que haverá condenação por um ato errado praticado não é ruim. Isso me salva. Agora, entre a obrigação e a condenação, tem uma coisa que entra aí chamada culpa, sentimento de culpa. E aí é que é o X da questão. Porque ele fala exatamente disso, da culpa e da condenação. A condenação de que ele está falando é do pastor, é do tesoureiro, é do líder apontado e dizer assim, você não é um dizimista, você está debaixo da maldição. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu como pastor hoje, eu estou sendo perseguido. E os pastores hoje que pregam a palavra de Deus estão sendo perseguidos. E muitos crentes, para não serem perseguidos, não estão querendo pregar a verdade. A verdade de Jesus. Eu vim para trazer espada, eu não vim para trazer paz.
Eu vim para trazer espada. A partir de agora, o inimigo de uma pessoa será o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã. Imagina, seu vizinho, seu colega de trabalho. Por quê? Porque quando eu falar da verdade que eu creio, a minha crença, que eu creio como verdade, a palavra de Deus, ela diz que adultério é pecado. Então eu não adultero. Usar meu corpo para satisfazer meus impulsos sexuais como se eu fosse um cachorro, pegando qualquer uma, que não é minha esposa, porque isso é para bicho. A Bíblia diz que isso é pecado, então eu não faço. E falar isso, e viver isso, é ser esdrúxulo. E viver os princípios e valores de Deus, é ser esdrúxulo, misógino, homofóbico, radical, fundamentalista. Alguém que não é legal para a gente conviver. Quem sabe, alguém para estar preso. Quero te dar um exemplo. Levantar de manhã muito cedo, pegar a condução cheia para ir trabalhar. Quem é que gosta disso? Hã? De manhã está do lado daquele crente, que você sabe que é crente, e você vai, do momento que você entra no ônibus até chegar lá, recebendo a unção do sovaco dele. Quem gosta? Né? Chega de manhã, apentou no ônibus, todo cheirosinho, perfume. Antes da metade da viagem, já está recebendo aquela unção sovacal. Ninguém gosta. Quem não preferiria ficar em casa, acordar mais tarde, chegar no emprego a hora que quisesse e saísse a hora que quisesse, não ter que se submeter a patrão? Ah, mas hoje tem o home office. É? E não tem que dar produção? Pode acordar a hora que quiser, dormir a hora que quiser? Eu vejo gente em home office que está trabalhando mais do que estivesse dentro do escritório. Naquelas 2 horas de viagem para ir, nas 2 horas de viagem para voltar, está trabalhando dentro de casa. Melhorou, será? Mas se você tem família, se você é casado, se você comprou a crédito, se você fez um filho, então você contraiu uma obrigação, sim ou não? E se não a cumprir, você vai ser culpado pela consequência e isso vai trazer condenação, sim ou não? Sim. Então a obrigação vai gerar culpa se não for cumprida. E que vai levar a condenação, claro. Mas eu entendo o que ele está falando. Ele está falando de crentes que estão sendo dizimistas, mas não sabem por que deveriam ser. O que sabem do porquê ser dizimista é meramente pela obrigação. Você tem que ser, senão você está debaixo da maldição. Mas nunca foi ensinado o princípio e o valor que está por trás disso. Porque toda obrigação tem princípio e valor por trás dela. Tem o que a justifica para ser boa para aquele que deve obedecer. Esse é um preceito moral chamado de responsabilidade. Não é meramente uma obrigação, é uma responsabilidade. Presta atenção, se eu tenho família e eu trabalho, eu suporto o chefe, eu suporto um chefe chato, um perseguidor, eu suporto um patrão que me humilha, eu suporto receber um salário indigno pelo trabalho que eu realizo. É porque eu tenho filho, que eu tenho prazer, eu tive vontade de ter, eu fiz, mesmo não tendo planejado, mas eu gostei do que gerou ele. Então, eu não tenho obrigação. Eu tenho obrigação por causa de uma responsabilidade. Eu sou responsável. Saint-Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe, ele escreveu uma frase lindíssima, conhecida por muitos da minha geração, e hoje já nem tanto falada pelos dessa geração. Só os que lembram, tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Você é responsável. Você conquistou? Sua responsabilidade. Você tem um filho? Sua responsabilidade. Você casou? Sua responsabilidade. Você é um cidadão? Sua responsabilidade. Você recebeu o direito de votar e pegou o seu voto? Seu título de eleitor? Sua responsabilidade. Você tem salário? IPTU? IPVA? Sua responsabilidade. Mas não é uma obrigação? É uma obrigação ou é uma responsabilidade? São as duas coisas. Então por que se fala só na obrigação? É porque responsabilidade, eu tenho que saber por quê. Obrigação, eu só tenho que cumprir. Conhece o ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Eu pergunto, toda ordem judicial é justa? Sim ou não? Aqueles tantos que inocentemente estavam na frente de um quartel do exército lá em Brasília e foram presos, não fizeram nenhuma depredação, não destruíram nada, estavam apenas lá manifestando o seu direito como cidadão. Aquela lei, aquela ordem foi justa? Não, não foi. Então nem toda ordem judicial é justa, mas ela tem que ser cumprida, sim ou não? Sim, eu nem questiono. Cumpra-se. É assim ou não é? Cumpra-se. Estão lá tentando saber, mas por que é que eu estou desmonetizado no meu canal? Por que é que eu... nem um advogado sabe. Não existe. É apenas uma ordem do juiz e acabou. Ilegal, contrário à Constituição, contrário às normas legais que determinam os atos judiciais.
Mas é quem está na ordem, quem tem na autoridade, cumpre-se. Quem tem juízo, cumpre. Essa afirmação que ele faz, da condenação, é porque muitos pastores, durante muito tempo, nunca pregaram sobre dízimo. Os pastores tradicionais, batista, assembleano, presbiteriano. Por quê? Receio de ser comparado com os neopentecostais ou com os pentecostais que sempre falaram sobre isso. Os neopentecostais, sobretudo. Teologia da prosperidade. Nunca falaram. E quando é que começou a ter esse problema? A partir da teologia da prosperidade. Por quê? Porque a teologia da prosperidade prega que você, para ser próspero, você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante, e outra, não basta ser dizimista ou ofertante. Você tem que ofertar, inclusive para expressar fé, a ponto de pegar o dinheiro do aluguel, trazer e consagrar, para demonstrar para Deus que você crê nele e você tem fé. Está ensinando o crente a ser ladrão, corrupto. Porque está tirando o dinheiro que não é dele, o dinheiro é do senhorio. Quando aquele dinheiro veio para a mão dele, do salário do patrão, para ele, aquela parte não é dele, é do senhorio. Aí ele vai fazer uma oferta para Deus com dinheiro que não é dele, é do senhorio. Ele está fazendo o quê? Roubando. Então, quando Pablo Marçal fala o que falou, eu entendo por que ele está falando. Porque ele foi ensinado errado. Ele não foi ensinado sobre o valor da responsabilidade, o que está por trás disso. Ele foi ensinado só da obrigação. Ele foi ensinado só da maldição. Maldição como aquele crente que eu contei aqui viveu. Ah, mas ele está só... Mas eu estou olhando para ele enquanto ele é sucesso. Não estou vendo a história dele daqui a 10 anos. Não estou desejando nada disso para ele. Porque eu vejo gente que foi ladrão, bandido, facínora, condenado em segunda instância, condenado na terceira instância, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje é presidente da República. Sucesso. Ó. Se for para medir com essa régua, sucesso. Vai dizer para mim que eles são dizimistas? Que são ofertantes? Não, como outro. Eles estão aí. Então, não são. Mas tudo que eu estou vendo é a história do hoje. Eu não estou lendo o jornal de amanhã. Ele faz essa afirmação correta quando ele diz: sabe por que as pessoas não prosperam mesmo dando dízimo? Acusação, crença errada. Qual é a crença errada? Se eu não devolver o dízimo, eu sou amaldiçoado. Ponto. Então eu sou obrigado a dar, eu tenho que dar. Primeiro, ele demonstra ignorância. O que é ignorância, irmãos? Falta de conhecimento, embora ele seja um dos top das galáxias na área de empreendedorismo e ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. Mas ele demonstra ignorância, falta de conhecimento. Porque dízimo ninguém dá. Começa aí, viu, Pablo Marçal? Com toda humildade e carinho, estou falando com você. Começa aí a sua falta de conhecimento. Dízimo não é para ser dado. Dízimo é para ser devolvido. O texto que você leu, não sei que versão foi, você não parou para prestar atenção e não olhou todo o contexto dele. Porque o contexto dele vem de Gênesis, capítulo 3. Dízimo é para ser devolvido. Oferta é para ser dada. Então vamos entender isso, porque se não se sabe qual é o significado espiritual e moral que está por trás disso, é apenas visto como uma obrigação para o crente, nada mais. Então qual é o significado do dízimo e da oferta? Vamos para Gênesis capítulo 3, por favor. Versículos de 1 a 6. Eu já estou caminhando para concluir. Uma afirmaçãozinha de 6 minutos gera uma mensagem de 2 horas quase, né? Porque é muito mais problemático, difícil reconstruir do que destruir. Destruir você empurra o pé, cai tudo. 6 minutos você destrói. Pum. Reconstruir. Vamos lá? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Você pode ler bem forte? É 1 e de 1 a 6, tá? Vamos lá comigo, bem forte. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse à mulher, à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Para um pouquinho. Deus está colocando medo na mulher e no homem? Sim ou não? Sim. Deus está mostrando. Deus está sendo impositor. Não. Deus está demonstrando amor, dizendo para ele: não faz aquilo, não está errado. Se você fizer, vai ter uma consequência, vai dar dodói. Vai fazer dodói se fizer. Disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A mulher sabia o que era morrer? Hein? A criancinha sabe o que é morrer? Você disser para ela: não põe não que você vai morrer. Ela sabe o que é morrer. Ela não sabe nem que tem sobrenome. Você não vai ensinar para ela que morre. Ela nunca viu ninguém morto. Mas Deus está dizendo: nem nele tocareis, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Vamos juntos. Porque Deus sabe
que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que está sendo revelado aí? Por que é que o homem caiu? Por que o homem foi desgraçado, amaldiçoado com a morte e a morte eterna? Qual foi a causa da queda? Comer um fruto? Não, é o que o fruto representava. Lembra o que eu falei lá atrás, no começo, a respeito das coisas do Antigo Testamento? Muitas delas hoje não são mais para serem praticadas, mas os princípios e valores que estão inseridos nelas, que foram usadas como figura para a linguagem estabelecida e usada por Deus, para o povo entender, esses têm que continuar. Qual era o princípio e valor que Deus estabeleceu? Estava ali naquele fruto. Por que é que o homem caiu? Por que é que o homem foi amaldiçoado com a morte e a morte eterna? Por causa da autossuficiência e desonra. Não faltava nada para o homem. Quando eu falo homem, eu estou falando gênero humano. Ser humano. Gênero masculino e feminino. Não faltava nada. Tinha tudo. Mas Satanás tentou a serem desobedientes. A desobediência desonra. Quem é desobediente está honrando ou está desonrando? Desonrando. E essa desonra veio por causa de um sentimento. Qual foi o sentimento que Satanás conseguiu infundir? Fazer gerado dentro da mulher? Desejo pela autossuficiência. Olha o que Satanás diz. Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Ser como Deus é ser o quê? Autossuficiente. Não tenho mais que dar satisfação, não tenho mais que dar obediência, não tenho mais que fazer o que deseja, não tenho mais. Agora eu não preciso mais. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Você não vai precisar dele para mais nada. O pecado que gerou a desgraça, a maldição da morte eterna, a morte, toda a miséria que a humanidade está vivendo, foi o homem querer ser autossuficiente, desonrando a Deus. Agora vamos para Malaquias capítulo 3. Porque, Pablo Marçal, você cometeu um equívoco e você demonstrou não saber, não ter conhecimento. Você pegou como muitos fazem. Isso é um princípio hermenêutico equivocado. O princípio hermenêutico equivocado é que você pega um texto e tira ele do contexto, com o pretexto de afirmar uma crença que você tem. E não pode ser assim. Porque muitos fizeram isso e construíram heresia. Heresia. Pegando um texto e fazendo aquele texto uma verdade por si só, sem considerar todo o contexto. E a Bíblia Sagrada, você diz isso no texto que você na sua fala a seguir, a partir desse texto. A Bíblia por si só se explica. Você diz isso no texto, mas você não demonstrou conhecê-la. Eu vou te mostrar isso com todo carinho. Eu espero que você esteja ouvindo esse vídeo, assistindo, e você receba com todo carinho, como uma pessoa que parece ser de mente aberta. Vamos ler Malaquias capítulo 3, versículos 6 a 18. Mas eu quero ler, por favor, os versículos 17 e 18 primeiro. 9 e 10. Diz assim, Malaquias 9 e 10. Depois de dizer, trazei todos os dias o recado do tesouro. Diz assim, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dias a cada tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advinha maior abastança. Olha só. O que é que Pablo Marçal diz? Isso daqui só servia para a época do Velho Testamento, porque tinha o templo. O templo tinha os sacerdotes. Eles precisavam ser sustentados. E sustentado a obra dos sacrifícios expiatórios e de culto a Deus que eram realizados no templo. Então Deus estabeleceu o dízimo para que eles trouxeram para sustentarem os levitas. Só que, Pablo Marçal, você não deve ter lido a Bíblia toda. Abraão, muito séculos antes de Moisés, Abraão, diz lá o texto, quando ele vai resgatar aqueles de Sodoma e Gomorra, por causa de Ló que estava lá, ele encontra Melquisedeque, que era sacerdote do Deus vivo, está lá, que Abraão deu dízimo de tudo. Dízimo, estava lá. Antes de templo existir, antes de Deus estabelecer um lugar para culto e adoração, antes de Deus estabelecer uma tribo para serem os levitas. Dízimo não era por causa do templo. O dízimo era o lugar onde Deus disse, para esse lugar, a partir de agora é onde vocês levarão o dízimo, o lugar que eu vou estabelecer. Então, vamos ler a partir do verso 6, para entender o contexto. Olha o que está a partir do verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Como é que Deus começa dizendo? Porque eu, o Senhor, não... Ué, mas peraí, como ele não muda? Se em muitos lugares ele mandou fazer de um jeito e depois ele mandou fazer de outro. Se tem tanta gente questionando a imutabilidade de Deus e a veracidade da Bíblia Sagrada, porque há certos textos que parecem não se harmonizar. Como é que é isso? Como é que pode, nos 10 mandamentos, o Senhor dizer assim, não matarás, mas Deus manda matar até criança? Se você não conhece a Bíblia, você não vai ter resposta. Se você pegar só um texto, você vai se escandalizar com o que você está lendo.
E você vai dizer, esse Deus é uma ficção, isso é um mito. Isso foi criado por um grupo de pessoas com certas intenções naquele tempo. Deus está dizendo, eu sou o Senhor, eu não mudo. O que não muda de Deus é a verdade. Os princípios e valores de Deus são atemporais. Passa o tempo que passar, não vai mudar. A prática desses princípios e valores poderão ser diferentes ao longo do tempo, das culturas. Mas os princípios e valores não. Se eu ando de sapato de couro, ou se eu ando de chinelo aberto, com apenas um pedaço de couro com tranças, isso não muda a realidade que eu estou calçado, sim ou não? O que é que está por trás disso? Necessidade de proteger meu pé. E os calçados que a gente usa hoje, não são os calçados de 2000 anos atrás. O que é que mudou? O calçado ou o princípio de proteger o pé? O valor de proteger meu corpo? Quem está entendendo? Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Muita gente para aqui. Mas vamos continuar? As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Sabe o que esse texto está dizendo agora? Essa parte aí? Deus está dizendo, sabe por que vocês passaram a fazer isso? Sabe por que vocês passaram a me roubar? E o que Deus está falando? Deus está tratando de honra. Deus está chamando a atenção deles que se tornaram autossuficientes, se julgando capazes de viver sem Ele e serem abençoados na terra. Vivendo num lugar em que eles são cercados por inimigos que, se pudessem, destruíam eles num dia. Meu irmão, minha irmã, olha para Israel. Você já olhou Israel no mapa? Já olhou? Quando Israel se tornou nação, reconhecida pela ONU, você sabe o que aconteceu? Povos ao seu redor se uniram e vieram para guerrear contra Israel, que não tinha nem arma direito. Você sabe o que Israel fez? Repeliu todos eles. E ainda entrou pelo Egito e ganhou território. Como é que Israel conseguiu fazer essa proeza? Um paizinho de nada. Ninguém lá morre de fome. Um paizinho de nada. Está entre os mais ricos da face da terra. Hoje. Um paizinho de nada. Eu não me lembro, vou dar um número aqui, que não está longe da realidade também. De 100 ganhadores do Prêmio Nobel. De 100. 70 são judeus. É um absurdo. Que isso? E eles, na sua maioria, Jesus Cristo para eles não é Deus, não é o Filho de Deus, não é o Messias. Mas eles permanecem com princípios e valores sendo vividos por eles. Estão lá no Antigo Testamento. Eles não vivem no Novo Testamento. E a promessa de Deus continua se cumprindo para eles. E do que é que Deus está falando aqui, desses versículos, sobretudo os versículos 13 a 15. Pode voltar, por favor? 13. Presta atenção para Marçal. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Sabe o que Deus está falando ali? Vocês pararam de ser dizimistas e ofertantes, vocês pararam de me honrar. Por quê? Dízimo. Quando a pessoa devolve dízimo, é uma ordenança do Senhor que se tornou ordenança através de Moisés. Mas já desde o princípio era praticado, tanto que Abraão entrega o dízimo a um sacerdote Melquisedeque. O dízimo fala de mim para o mundo espiritual. Eu sou fiel e eu honro a Deus com a minha fidelidade. Deus disse para o homem Adão e a mulher Eva, Deus disse para o ser humano, não toca naquele fruto. Ele é o símbolo da tua obediência, da tua fidelidade, da tua honra. Moça, por que você tem ímã e o homem não tem? Porque a palavra de Deus diz que Deus criou você, a primeira mulher, para o homem, Adão, e tirou da carne dele e fez a mulher. Você sabe por que você tem ímã? Não foi um erro de Deus.
É porque esse ímã é o símbolo da tua fidelidade e da tua honra. Não é para entregar para qualquer um, que não vai ser aquele que vai diante do Senhor, ser o homem que vai viver a vida contigo, assumindo aliança e compromisso de honra. Não entregue a sua honra e a sua fidelidade. Haverá um preço a pagar depois. Padre Marçal, é honra, fidelidade. O homem, quando devolve o dízimo, ele está dizendo: Satanás, meu primeiro pai lá, Adão, ele não foi fiel. Ele aceitou a inclinação da carne. Ele desejou ser autossuficiente. Ele desejou não depender de ti, do Deus Todo-Poderoso. Mas eu não. Eu aprendi com os erros do meu pai. Eu aprendi com os princípios e valores que Deus estabeleceu na palavra, que reveladas foram para mim. Por isso eu sou dizimista. Eu sou dizimista para honrar meu Deus com a minha fidelidade. Eu sou fiel. O dízimo diz para o mundo espiritual. Não diz para o pastor. Não diz para a igreja. Porque a pessoa que entrega o dízimo, o pastor nunca vai saber se aquilo ali de verdade é dízimo. Ou apenas um valor que está entregando como dízimo, como se fosse. O único que vai saber disso é Deus. Mas tem um outro. É o diabo. E o diabo precisa ver que eu, que digo que amo a Deus, sou fiel. Entendeu o princípio do dízimo? Vamos para a oferta. Então por que eu devo entregar a oferta? Porque o dízimo não é meu. Deus estabeleceu, é meu. Você vai me devolver 10%. E a oferta o que é? A oferta é, só quem sabe aqui já aprendeu? Fala alto para o Paulo Marçal ouvir. A oferta é adoração. A oferta é quando eu tiro de mim, daquilo que é meu, dos meus 90%, algo que eu reconheço, que eu quero que seja reconhecido como adoração. Porque a adoração fala quem Deus é para mim. Se meu dízimo fala quem eu sou para Deus, eu sou fiel, a minha oferta fala quem Deus é para mim. Sabe quem Deus é para mim? Deus é aquele em quem eu deposito minha fé, a minha esperança, a minha confiança. Ele é que me supre. Ele é o meu Deus. Ele é fiel para guardar o meu tesouro até o fim. Ele é fiel para preservar a minha salvação, mesmo que eu vá morrer pecador, porque eu vou morrer pecador. Ainda que eu tenha recebido a graça que eu não mereci, através de Jesus Cristo, o meu Senhor. Eu oferto com amor, com liberalidade, com excelência, porque eu quero dar para o meu Deus, fazendo todo mundo espiritual saber que aquilo que eu estou entregando é a minha adoração e reconhecimento de quem Deus é para mim. É nele que eu ponho minha fé, minha esperança, a minha confiança. E eu faço isso, não igual aqueles judeus estavam fazendo naquele tempo de Malaquias. Qual é o problema que Deus está chamando a atenção daquele povo ali? Deus está dizendo: vocês me desonraram. Sabe por quê? Porque vocês deixaram de expressar fidelidade e honra através da adoração, que vocês passaram a olhar. Olha lá. Olha para a Babilônia. Olha lá, olha para os sírios. Essa gente toda aí. Olha lá, Babilônia crescendo, se tornando um país poderoso. São idólatras. Eles não amam a Deus, não honram a Deus. A gente fica aqui dizimando e ofertando e vindo aqui para o templo cultuar e trazer. E eles estão lá prosperando. Enquanto nós estamos passando dificuldade, temos problema, nós temos crise. Um monte de gente querendo guerrear contra a gente. Nós não temos um exército para fazer. Igualzinho está acontecendo hoje no Brasil. Quantos crentes estão olhando para o que está acontecendo? E não foi sempre assim? Sentando o cacete no político, sentando o cacete no presidente, sentando o cacete no prefeito, falando mal do empresário ali, olhando para o empresário ímpio, o patrão que te rouba, que não deposita o teu FGTS, você descobriu, que não está devendo o INSS, você descobriu, mas você ainda não saiu de lá porque você precisa do salário. E aí você sabe, você olha para ele, ele está andando de carrão, ele comprou um jet ski, ele tem barco, ele vai para férias fora do Brasil com a família dele, e você pegando aquela condução cheia vai para o trabalho. E você é crente, e você fica murmurando, dizendo: de que vale eu ser fiel a Deus? Você entendeu, Pablo Marçal? Esse é o contexto do que estava acontecendo. O povo não estava honrando a Deus, porque esqueceu quem Deus era. Quando a gente esquece quem Deus é porque a gente focou nas coisas materiais. É porque a gente focou nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente desconsiderou do porquê nós somos cristãos, do porquê nós amamos a Deus, do porquê dizemos que amamos a Ele. É porque Ele nos amou primeiro. Porque sendo nós indignos e merecedores, condenados à morte eterna. Eu quero perguntar, quem aqui verdadeiramente tem conhecimento de que estava condenado e iria para o inferno por viver sem Deus, sem Jesus? Levanta bem alto o braço e diz: eu. Não, diz para ele ouvir, diga eu. É verdade isso? Entendeu? O problema é que a maioria dos que dizem ser cristãos, quando vem muitas vezes pela dor, porque obedece por causa da dor, porque na dor todo mundo é humilde, né, irmão? Ouvia de regra, né? As pessoas são humildes, não são? São mais prontas para ouvir, para obedecer a palavra de Deus. O cara que é novo convertido, se disser para ele: cara, você tem que subir aquele monte e ficar lá jejuando 3 dias e 3 noites, ele vai. Mas passa um tempo, quando as coisas ajustam. E ajustam por quê? Porque ele obedeceu
ele honrou, ele andou pelos princípios e valores de Deus. A ansiedade foi embora, a depressão foi embora, a síndrome do pânico foi embora. O que é que restou? Força, vigor, proatividade, saúde, uma cabeça boa, um bom entendimento, uma virtude estabelecida para viver. Então prospera. Mas quando chega lá em cima, começa a fazer corpo mole, não lê mais a Bíblia, não estuda a palavra de Deus, não quer mais participar do grupo pequeno, acha bobeira, questiona coisas que estão ouvindo da palavra de Deus, que o pastor está pregando, mas não vai lá olhar para ver se na Bíblia é aquilo que está sendo dito assim. E aí o que começa a acontecer? Questionar princípios e valores eternos de Deus. Por quê? Porque às vezes está seguindo um ícone da sociedade de sucesso, deixando a palavra de Deus. Deixa eu explicar uma coisa. A razão para eu ser adorador é a razão que deve ser para você. É porque eu estava condenado. Eu ia morrer e ir para o inferno. Mas Jesus me amou, e Deus Pai me amou de tal maneira que Jesus veio a esse mundo e inocentemente se entregou para morrer naquela cruz e pagou o preço total da minha dívida de pecado que eu não mereci, não mereço e nunca merecerei. E não foi porque eu devolvi dízimo, não foi porque eu dava oferta. Foi por amor. Porque Ele me quis de volta. E eu que não queria nada com Ele, reconheci o meu estado de miséria espiritual. Que eu poderia ter o que tivesse. Sem Jesus, eu ia para o inferno. E por causa dele, eu criei. Eu entendi. Eu criei e me entreguei. Eu fui criado no Evangelho. Viu, Pablo Marçal? Batizado aos 10 anos de idade para 11. Aos 13 anos, eu já estava fora da igreja. Por rebeldia. Por não aceitar ser mandado à ordem. Minha mãe dizia, você não vai para casa, vai ficar trancado dentro de casa. E era mesmo. Mas eu só vim para Jesus de verdade. Quando eu entendi qual foi o ministério dele de salvação para a minha vida. E eu entreguei minha vida para ele. Eu fiz uma aliança com ele. Eu o recebi como meu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor. E a partir daquele dia, como diz o apóstolo Paulo, o Cláudio deixou de existir. Para Deus, o Senhor Jesus, existir no Cláudio. Eu ainda sou falho. Ainda sou pecador, infelizmente. Como diz o apóstolo Paulo, muitas vezes aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. E aquilo que quero, às vezes, não faço. Miserável homem que sou. Mas louvado seja o Senhor por Jesus Cristo, que me deu salvação e pela longanimidade e misericórdia do Senhor. Como você vê, tem um contexto. Não é meramente dízimo e oferta, não é meramente dinheiro. É o que ele representa. Honra e submissão. Obediência e responsabilidade. Para concluir, quando diz que Malaquias capítulo 3 não se aplica para hoje, porque era para o templo, e hoje nós somos o templo, e por isso nós não devemos praticar o dízimo e tirar o texto, é tirar o texto do contexto para satisfazer inclinações carnais e materialistas. E provavelmente, Marçal, você não faz isso porque você é um cara rebelde e quer desconstruir valores tradicionais e bíblicos, históricos e cristãos. Não, é por falta de entendimento. Então deixa eu te ajudar. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Porque você citou esse texto, quando você disse que nós hoje é que somos o templo. O templo não é mais aquele templo lá que Salomão construiu, depois o segundo templo, enfim, não existe mais o templo hoje somos nós. Então vamos ler o que diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. O apóstolo Paulo escrevendo as coisas diz assim, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse texto você tirou ele do contexto. Para justificar não se entregar dízimo hoje mais, porque o dízimo, o templo, era o templo do Antigo Testamento que deixou de existir. Hoje o templo somos nós. Mas não é isso não, querido. Você disse, não tem como prosperar debaixo da condenação e culpa. Não se prospera, e eu concordo com você. Quem devolve dízimo por obrigação, quem devolve dízimo com medo de ser amaldiçoado, não vai prosperar. Porque Deus nos criou para sermos aqueles que o amam. Aqueles que fazem por amor. E amar sem compreensão e sem razão não é amor, é paixão. E paixão acaba. Quem aqui já foi apaixonado na adolescência e depois que terminou aquela situação trágica, nunca mais amarei ninguém. Só eu? Quantos aqui? Deixa eu ver os braços levantados. Quantos? Pois é. Nunca mais. Né? Os que não levantaram é porque foram casados com a primeira namorada ou o primeiro namorado, né? Nunca mais. Paixão é isso. Paixão vai e volta. Paixão foi o que Aminon teve por Tamar, sua irmã, os 2 filhos de Davi. Tamar era linda. Aminon, o filho mais velho. O queridinho do papai que ia ser o rei na sucessão. Aminon vê a irmã dele, que era irmã dele por parte de pai, mas com outra mulher. Eles nem tinham aquela relação. Quando criança, depois cresceu, acabou. Ele olhava para ela como uma mulher. Ele olhava para ela e sentia um tesão por ela, aquela coisa dela, aquela paixão. Enquanto ele não teve uma relação sexual com ela, a paixão não acabou. Mas a partir do momento, acabou ali, na cama mesmo, concluiu, ele olhou para ela e disse, chega, acabou, pode ir embora. Tratou ela como uma prostituta. E ele praticou um incesto por estupro. Isso é paixão. Amor não.
Amor precisa de muito mais do que isso. Amor precisa de razão, porque amar é uma escolha. Amar é uma escolha. Vamos ver o contexto? Volta, por favor. Os versículos, a partir do versículo 12, esse mesmo texto. Nós lemos 19 e 20. Viu, Pablo, que você só pensou esse texto aí. Nós somos o corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas vamos ver o contexto do que é que o apóstolo Paulo está falando. Começa lá no versículo 12. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz, uma prostituta? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse Deus, numa só carne, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Olha aí, Pablo. Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Do que é que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando de templo onde não se deve mais pregar o dízimo? Não. Ele está falando do nosso corpo como templo. Então o que era dinheiro do dízimo, eu vou gastar comigo, me vestindo melhor, calçando melhor, com um carro melhor, comendo melhor. É disso que ele está falando, Pablo? Não. Ele está falando de santidade e pureza nas minhas relações com o meu próximo e na minha relação com Deus. Você entendeu? Isso se chama hermenêutica. O sentido do texto está no que o autor quis dizer, não no que o pastor Cláudio quer dizer, não no que Pablo Marçal quer dizer. É o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo ali, através do apóstolo Paulo? Ele está falando sobre pureza sexual, ele está falando sobre honestidade, ele está falando sobre integridade moral. Porque o nosso corpo é que pratica o pecado, não é o nosso espírito que pratica o pecado. É o nosso corpo. Você entendeu, querido? Você entendeu, minha irmã? Sim ou não? Vou concluir. Vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não pegue a forma com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Concordo com você, Pablo. Quem devolve o dízimo ou obedece com medo da condenação, meramente, por se sentir acusado se não fizer, não vai agradar a Deus, não. A palavra de Deus diz que é pela razão. Por isso, no texto que você mencionou, Deus ama ao que dá com. Quem dá com alegria sabe por que está dando. Quem dá com alegria sabe para quem está dando. Quem dá com alegria sabe como deve dar. Quem dá com alegria sabe. E esse texto está dizendo isso claramente. Tem que ter transformação. Mas isso é possível quando a nossa mente é renovada. Quando aquilo que você está ensinando nesse vídeo aí, crença, para mudar uma crença, é preciso renovar o entendimento. Mas é preciso ter cuidado. Porque se o entendimento é calçado naquilo que eu acredito que é o certo, sem ouvir o que Deus diz, eu posso até usar a Bíblia, posso até usar o que Deus diz, torcendo. Às vezes não querendo torcer, mas torcendo. E com isso, eu estarei pecando. Por fim, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Quando você diz, Pablo, que Deus ama o que dá com alegria, você está usando esse texto. Então deixa eu ler para você e te explicar. E a vocês que estão aqui, e a você que está aí e que ainda não entendeu. 2 Coríntios 9, 7, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, ele diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Algumas versões dizem por obrigação, como Paulo diz, não por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Que é que esse texto está falando. Tem um contexto, Pablo. Tem um contexto, irmãos. Quando você vai ler o que está lá atrás, e você vai ver o contexto, e para eu não tornar essa mensagem longa demais, esse estudo, né? Você vai ver que o apóstolo Paulo está falando da coleta de ofertas para socorrer os cristãos na Judéia. O que está acontecendo na Judéia? A Judéia está passando por um período de fome. Uma crise terrível. E os cristãos na Judéia estão passando necessidade. O apóstolo Paulo, então, ele vai pelas igrejas e ele manda cartas às igrejas, como a igreja de Corinto, para que eles levantem uma oferta alçada para satisfazer essa necessidade, socorrer esses cristãos lá na Judéia. Não era o dízimo,
Não eram as ofertas, era um plus, era um algo a mais. Era uma oferta de socorro dos cristãos que estavam na Judéia. Vai ler o capítulo 9, você vai entender isso. Mas o valor que está aqui inserido, e que o apóstolo Paulo ensina, é que aquilo que Deus vai receber como adoração, não é como algumas igrejas estão pregando por aí, e que eu acredito que deva ter sido o que motivou a você, Pablo, a ter essa crença que precisa ser ressignificada. Qual é? Os maus exemplos de homens chamados líderes espirituais de determinadas igrejas e denominações, do neopentecostalismo, da teologia da prosperidade, que pregam e ensinam a barganha. É o salzinho grosso trazido do mar, morto. É o azeite ungido. O azeite ungido. Se o azeite é para ungir, foi ungido com o quê? É o azeite, tá, pelo poder do Espírito, tá bom. O azeite ungido trazido do Monte das Oliveiras. É a água do Rio Jordão, que limpou Naamã da sua lepra e que você vai levar para casa e vai trazer saúde e vai curar o teu enfermo. Deixa eu te falar, eu estou com a minha esposa há mais de 70 dias em casa, sofrendo com gastroenterite aguda. Você acha que eu não teria levado a água do Jordão se isso verdadeiramente curasse ela? Teria saído para mim mais barato do que toda a quantidade de medicamento que eu já gastei. Investi para ajudar minha esposa. Não é isso, irmãos. Não é isso, Pablo. Deus ama o que dá com alegria, porque o que dá com alegria sabe quem Deus é, sabe como deve ser adorado, conhece a sua missão na terra, que não é ganhar dinheiro. É também ganhar dinheiro, mas para cumprir um propósito. Não é ficar milionário, não, por ser milionário. É para cumprir o grande mandamento e a grande comissão do Senhor Jesus. Amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E enquanto estiver nessa terra, fazendo o que quer que faça com a sua vida, deve ser para trazer pessoas para Jesus, torná-las membros integrados na família da igreja. É quando ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo-as guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você oferta ou devolve dízimo por obrigação, culpa ou barganha, você não prosperará. E isso é uma verdade. Então o ensino correto não é não dizimar, mas é fazê-lo com conhecimento, com entendimento da verdade espiritual, que vai transformar a realidade daquele que adora, daquele que honra, daquele que vive pelos princípios e valores da palavra de Deus. Se vocês quiserem ter a mim, pastor Cláudio Barroso, como exemplo de prosperidade, porque eu tenho casa de R$1 milhão, R$2 milhões, carro de não sei quantos milhões, relógio de não sei quanto, vocês estão na igreja errada. Pode ser que um dia eu até tenha uma casa, alguma coisa, mas sabe como é que vai ser? Um de vocês vai me dar de presente. Não ouço um amém, rapaz. Se fosse uma dessas igrejas pentecostais, eu recebo! Peraí. Eu não quero ter carro de R$1 milhão. Um carro popular vai fazer o mesmo que ele faz. Não vai chegar a 300 km por hora, mas vai me levar. Até um dia desse eu tinha um Corsa 1000, 1.6, 1.6 ou 1.4, agora nem lembro, acho que é 1.6. Era 1.6? 1.4. Ele sabe mais que eu, nem lembro. Hoje eu estou com um carro de upgrade, que a igreja me deu. Quem me deu? Quem me deu? Vocês. Vocês me deram. Deus usou vocês para me dar. Então se amanhã eu vou andar de iate, meu irmão, qual de vocês vai ser o dono? Levanta aí, irmão. Isso aí. Se amanhã eu vou estar gozando férias numa casa em Angra dos Reis, numa ilha, né? Com iate parado ali, vai ser de um de vocês. Quem vai ser de vocês que vai me abençoar com isso? Eu não quero ter nada disso, irmão. Isso faz de mim o quê? Um derrotado? Não. Eu sou consciente do meu dever. Meu dever é honrar Deus com a minha vida, com o que Ele me chamou para fazer. E quando eu faço isso, eu sou honrado. Alguma vez eu preguei nessa igreja. Quem está aqui há 24 anos, pelo menos? Quem está aqui? 24 anos. Levanta bem alto. Vocês são mais. Quem está aqui há 10 anos? Ok. Alguma vez vocês me ouviram pregar dizendo que para Deus abençoar, Deus iria abençoar vocês extraordinariamente se vocês fizessem alguma oferta em meu nome, mandassem algum dinheiro para mim? Alguma vez? Não. Pois deixa eu dizer a vocês. Inúmeras vezes vocês me abençoaram. Inúmeras vezes tesoureiras chegaram para mim. Cadê a Elisângela? Está onde? Está lá em cima. Elisângela era tesoureira. Eu estava na sala da minha casa que eu morei em Nova Iguaçu. Então, vou contar só de uma. Tem muitas, nesses 24 anos. Eu estava lá e falei, Senhor, eu vou contar mais de uma. Senhor, esse mês, porque Beatriz muito pequenininha, Beatriz desenvolveu muita enfermidade enquanto pequenininha, eu gastei muito de remédio. Eu falei, Senhor, esse mês para fechar a conta aqui, eu não vou ter como fechar. Isso era uma segunda-feira, já devia ser umas 5 e pouca da tarde. Meu telefone liga, eu estava na minha sala, de estar, no meu computador, fazendo minhas contas, fechando minhas contas.
Me liga Elis, pastor, tudo bem, pastor? Tudo bem. Pastor, é que entrou uma oferta aqui para o senhor. Várias ofertas entravam para mim. Se eu nunca pedi. Eu cá comigo. Tá. Vamos botar em dinheiro de hoje? Entrava R$50, R$20. Alguém que Deus colocava no coração dessa pessoa, porque eu nunca pedi. Vocês mesmos disseram aqui. Tá, minha irmã, faça o quê? Não é, minha irmã? O de sempre. O que era o de sempre? Segura aí, quando eu chegar, eu pego, né? Não, pastor, mas é que é um valor considerável. Eu cá comigo, deve ser uns R$100. R$100 naquela época, tem quanto tempo isso? Tem 13 anos. R$100 naquela época. R$100 hoje é bom para você, irmão? É? Se não, todo mundo, para quem R$100 não é bom, hoje eu vou pedir. Na porta, coloca na minha mãozinha. Era uma grana boa. Aí ele, não, pastor, é que entrou R$1.000 para o senhor. Há 13 anos atrás, quanto você acha que era R$1.000? Faz as contas aí. Foi isso, ele disse. Eu não pedi nada. Eu fiz aquela oração ali, presta atenção, 5 horas da tarde de segunda-feira. Mas Deus, que é onisciente, ele já sabia, tanto que ele proveu, porque essa oferta entrou no domingo, um dia antes. Deus moveu o coração de alguém, eu não sei, e que vieram à frente e colocaram no envelope, oferta para o pastor Cláudio Barroso. Eu não pedi. Na segunda-feira eu apresentei para Deus, Senhor, esse mês eu não vou ter como fechar. Está aqui, Senhor. Mas ele já tinha provido. Eu posso garantir para você, Eli está aqui, Marco Aurélio já foi tesoureiro, Josiane está lá em cima, quem mais aqui já foi tesoureiro? A Keren não está aqui, está viajando. Estão aqui. Podem dizer se eu sou e sempre fui dizimista ou não. Pode levantar o braço aí se eu for, Marco Aurélio. Verdade? Josi, Elis. Nunca faltei com meu Deus. Satanás nunca me acusou de infidelidade no dízimo. Nunca me acusou de ser desonroso ao Senhor entregar para ele uma oferta de mendigo qualquer. Eu poderia contar muitas outras situações. Eu vou contar a última, que eu contei aqui recentemente. Ano passado, depois de 23 anos pastoreando essa igreja, eu estou com 59 anos. O Senhor, pela primeira vez, disse para mim, agora você vai comprar sua casa. Eu fui comprar minha casa. Eu só tinha o dinheiro para dar uma entrada. Não tinha dinheiro nem para pagar as custas de cartório na transferência. Teria que ser financiado. Irmão, o banco para financiar, qual é o banco que quer financiar um imóvel que o cara, quando termina de pagar, ele está com mais de 80 anos? Nenhum. Pois o proprietário gostou de mim, falou, essa casa é sua. Mas Deus disse para mim, essa casa é sua. Ele disse para mim, essa casa é sua. Eu disse, eu sei. Eu perguntei para ele, quanto você quer de entrada? Ele disse o valor exato que eu tinha na poupança. Agora tem que encontrar um banco que financie o resto. O meu banco não queria financiar. O banco que eu tenho conta há mais de 30 anos. Disse, não dá para financiar. Para financiar, só tem que pagar em 15 anos. Ou seja, 75 anos, está tudo bem, 75 anos, o cara de repente está vivo ainda, né? Não dava para eu pagar a mensalidade. Mas Deus abriu as portas num banco. Que se eu estiver vivo, Deus não tiver me levado, a última parcela eu vou pagar aos 80 anos. A menos que Deus levante alguém aqui, que está aqui ou que vier estar, e que vai me abençoar e vai dizer, pastor, vai lá e quita a sua casa. Será que é alguém que está aqui? Não sei. Sei não. Porque eu sei que todo recurso que eu recebo vem da mão do meu Senhor, através de alguém a quem Deus quer abençoar e revelar a sua graça e o seu poder. Sabe quem é que ele faz isso? Com aquele que é fiel e aquele que sabe honrá-lo. Se você não sabe ser fiel, ou não quer ser, e não sabe honrá-lo, ou não quer honrar, vai ficar olhando. E vai ficar olhando para aqueles ímpios que estão lá, que eram para estar presos, condenados a 300 anos, e agora estão soltos, e agora se tornaram até influencer, com mais de 25 mil seguidores na internet, mas deviam estar na cadeia. Aí você fica olhando e fala, poxa, vale o quê ser fiel? Estou lá na igreja, sou dizimista, sou ofertante, sirvo no ministério, isso e aquilo. É o que aqueles caras estavam falando para Deus, lá no tempo de Malaquias. E por causa disso, pararam de honrá-lo, deixaram de adorá-lo. Pensa um pouquinho. Meu irmão, minha irmã, Deus não quer um centavo teu. Ele não precisa, ele é Deus. Ele é dono de tudo. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Não falta nada para Deus, ele não precisa. Ele não faz nada com dinheiro, ele não faz nada com ouro, com a prata, com o carro, com nada. Isso são elementos de materialização dos valores que ele estabeleceu e nos ensinou de honra, de fidelidade, de santidade, de obediência, de responsabilidade. Como isso está em falta em nosso tempo, né? Quando o casamento deixou de ser valor para ser objeto de consumo. Eu vou consumir enquanto me satisfaz. Não me satisfez? Eu troco, como quem troca uma camisa, quem troca um tênis. Deixa eu te falar, legal isso. Um bom exemplo. Olha para mim, por favor.
Olha para mim. Vocês estão me vendo com esse é tênis ou sapatênis? Eu nunca sei. É sapatênis, né? É, sei lá. Tênis, sapatênis, não importa. Vocês estão vendo? Vou te dizer quanto me custou. Que eu vejo alguns por aí que gostam de desfilar. E se algum dia você me ver fazendo isso, você vai entender como é que eu recebi aquilo. Eu sou tão desligado que eu ganhei uma determinada camisa de aniversário de ministério aqui há uns anos atrás. Aí eu fui para uma reunião de pastores. Estou lá na reunião de pastores, um pastor veio para mim e falou: ih, ministério glorioso seu, hein? Quando fala assim, a gente já sabe. Pastor quer dizer que é um ministério que você está cheio da grana. Eu falei: por que você está falando isso, velho? Usando a camisa Dudalina. Eu acho que Dudalina não está mais nem na moda, tá, irmão? Ainda? Está na moda ainda? Eu sei que era uma... Aí eu... Dudalina, camisa Dudalina. O que é camisa Dudalina? Isso aí, a marca aí, olha o símbolo. Irmão, eu nunca nem... Eu olho para a camisa, eu gostei, não gostei. Tem símbolos, tem marca. A minha mãe era costureira. Era a melhor marca do mundo, era da minha mãe. Diomar Barroso. Era a grife lá de casa, sensacional. Né? Dudalina. Aí eu fui saber que eu estava com uma camisa, que naquela época era uma fortuna. E a igreja que me deu de presente. A igreja demonstrou honra para mim. Aí eu me senti meio meu pai. Quem lembra que eu contei aqui do sapato? Estão lembrados? Né? Mas sabe quanto custou esse tênis para mim? 0,800. Sabe quem comprou esse tênis? Não foi quem me deu de presente. Uma irmã que a gente tinha aqui na igreja, era mesmo da igreja, hoje não está mais, morar muito longe, está numa igreja mais perto. Essa irmã trabalhava na casa de uma pessoa rica, muita grana. Ela virou para mim e falou assim: pastor, meu patrão se desfez de uns calçados lá. E pastor, zerinho. Ele compra, usa 2 vezes e dispensa. E quando eu olhei para aquele calçado, na minha mente, na hora, veio a imagem do Senhor. O Senhor aceitaria? O Senhor não ficaria constrangido se eu lhe desse um calçado de segunda mão, usado? Olhei para ela e falei: irmã, não, nenhum problema. Venho de uma realidade de pessoa muito humilde, pobre, usei muita roupa de pessoas que me deram de presente já usado. Eu falei: não, está direitinho usar. Quando ela me deu, querido, veio na caixa. Zerinho. Se for usado 2 vezes, foi muito. Sabe o que aconteceu? É que aquele homem foi rebelde. Deus mandou ele comprar para me dar. Ele ainda usou 2 vezes. Ele não era crente, ele era um ímpio, você não está entendendo. A irmã trabalhava na casa dele, ela tinha que ter dito para ele: o senhor não podia ter usado, Deus mandou só comprar para dar para o meu pastor. Está aqui no meu pé. Já tem tempão. E está novinho. Eu vejo gente que se arrebenta porque tem que ser da marca tal. Porque se eu não tenho, eu vejo adolescente que fica zangado, faz cara feia com pai, mãe, jovem, porque não tem aquilo que quer o do colega que tem. Ei, as bênçãos do Senhor seguirão aqueles que o honram. Honra a Deus. Você não vai precisar se esforçar, não. Ele vai te dar tudo que você precisa. Mas quanto mais você fica querendo ter e ser milionário e ganhar muito dinheiro, igual fulano está ali ensinando a ganhar dinheiro, você não vai ganhar. Porque se você ganhar, não vai ser prosperidade. Você vai ganhar com um monte de dor e tristeza. Porque a palavra de Deus diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É só olhar para o Brasil o que está acontecendo. É a raiz de todos os males. Ei, Deus não quer que você faça nada por obrigação. Deus quer que você faça por inteligência. Entendimento pela razão. Ame a Deus. Ame a Ele. Por causa do amor dele por você. Que enviou Jesus Cristo a esse mundo. Para te dar salvação, vida eterna. Te dar significado e significância. E o que vai te dar significado e significância não são as coisas que você vai ter. Não é o dinheiro, não é o poder político, social. É o relacionamento com Deus que dá prazer ao coração dele. Reflita sobre isso.